Gente, é um prazer estar aqui com vocês. O frio não me estranha, né? Sou de Curitiba, então a gente é acostumado com isso. Uma honra estar com essas síndicas maravilhosas. Conheço algumas, não conheço só uma delas, mas vou pedir que vocês se apresentem primeiro, para daí a gente poder conversar. Vamos sentar, gente? Então, vá. Começa com a Rita, que está aqui do meu lado. Vai lá. Bom dia, então. Agradecer ao Lucas a oportunidade de estar neste evento. Eu sou a Rita Porto, atuo no mercado condominial há 25 anos. O Douglas perguntou quem é que já tinha trabalhado em administradora. Eu trabalhei nas 3 que estavam aqui. Então, conheço bem o outro lado e hoje, atualmente, como síndica profissional, atendendo os condomínios direto na linha de frente. Bom dia, gostaria também de agradecer a oportunidade. Eu trabalho há em torno de 15 anos, né, no mercado de condomínios. Né, comecei em administradora, na verdade, comecei em portaria, em facilities, fui para administradora e depois tive a oportunidade de atuar, né, como síndica profissional e já estou aí há 5 anos. Bom dia. Eu me chamo Silvana Sarita. A minha empresa é Some Mérito. Eu tenho uma empresa de síndicas profissionais. Eu já estou nesse ramo há mais ou menos 22 anos. Eu comecei tarde. Eu tinha 33 anos. Então, já estou há bastante tempo aí trabalhando. E, atualmente, atuo como síndica. E estou aqui, pronta, agradecendo também o convite, pronta para falar um pouquinho das minhas experiências. Que legal, gente. Time de feras, né? Bom, meu nome é Thaís, estou à frente da Providência Síndicos Profissionais, uma empresa que surgiu junto com meu esposo. Né? Eu vi que tem alguns outros casais aqui trabalhando juntos também. E hoje nossa empresa atua basicamente em Curitiba, Balneário Camboriú e Itapema. Já atende mais de 100 condomínios e são aí quase 20 anos de estrada. Mas minhas 2 obras-primas são meus filhos. O Gabriel, de 19, vai fazer a semana que vem 19, e a Débora, de 14. E eu falo que me orgulha muito ver que eles estão querendo seguir a mesma carreira dos pais. Né? Ninguém quer ser síndico, mas que legal a gente ver agora a segunda geração querendo ser também. Né? Mas eu queria falar com vocês um pouquinho, meninas, sobre o futuro do mercado condominial. Achei muito legal até a forma que o Lucas posicionou esse painel, porque a gente primeiro ouviu as construtoras, né, as incorporadoras, acho que foi assim que tudo começou, criando esses empreendimentos para as pessoas dividirem, né, a sua moradia. E acho que, historicamente, foi assim. Né? Depois veio a necessidade das administradoras de condomínio para dar um suporte para os síndicos. Então, o síndico, de acordo com a legislação brasileira, ali, normalmente um condômino eleito, né, um morador, e aí ele precisava de um suporte, alguém focado, né, em gestão condominial, administração, para fazer a parte contábil, financeira, e aí surgiram as administradoras. E, muito recentemente, em termos de história, a gente tem visto a profissionalização da função do síndico. Independente se é um síndico externo, como a gente vê esse grande crescimento de síndico externo, mas também os síndicos orgânicos, moradores, buscando conhecimento, buscando uma profissionalização. Né? A gente tem um aqui entre nós. Mas que legal a gente ver hoje, num sábado frio de manhã, tantas pessoas que, talvez, há 20 anos atrás, isso não existisse. Né? Síndicos externos, síndicos profissionais. Então, em termos de história, é muito recente esse movimento de síndicos profissionais. Então, queria começar ouvindo vocês, o que vocês pensam do futuro. Né? Dei essa retrospectiva em termos de história, então, construtoras, administradoras, e acho que agora a gente está entrando nessa fase, onde, óbvio, é fundamental a interação entre todas essas partes, mas o que vocês veem de futuro para a gestão condominial aqui no mercado do Rio Grande do Sul e em termos de Brasil também? Bom, eu vejo que eu ainda chamo de função, né, a sindicatura, porque, infelizmente, ainda não somos reconhecidos. Né, é uma bandeira que eu levanto, mas, enfim, eu acho que veio para ficar. Cada vez menos os moradores querem ser síndicos, não querem a responsabilidade. Nós respondemos criminalmente, civilmente, então é o nosso nome que está lá na Receita Federal, qualquer problema que dá é o nosso. Então, cada vez menos as pessoas querem esse tipo de responsabilidade. E se tu não buscar o conhecimento, tu acaba ficando para trás, porque a informação está na palma da mão,
tudo os moradores, né? Eu vou consultar o Google, está no Google, está na internet, saiu no Instagram. Essa função, essa semana, Zona Norte de Porto Alegre sem água. Às vezes, a gente não consegue receber a notícia em tempo real. Os moradores já estão avisando, saiu no Instagram que vai estar sem água, então tu tem que estar correndo o tempo todo, né, para trazer essas informações, e muitas vezes o morador não vai fazer isso. Então, para mim, veio para ficar realmente. Legal. Eu acredito hoje, com a minha convivência, né, mais com os moradores, que, apesar de todas as inovações que estão vindo no mercado, o que nunca vai sair de moda é o relacionamento. Hoje, na minha empresa, eu acredito que o mais forte que a gente tem com os moradores, com os condôminos, é o relacionamento. É aquele cara que te indica, é aquele cara que vai naqueles grupos de WhatsApp, os grupos da ladaia que a gente chama, né, que o morador vai lá e fala sobre ti, e aquele morador que conhece teu trabalho, que tem um bom relacionamento contigo, vai lá e explica, não é assim, tu está equivocado. Isso tu está equivocado, busca informação, fala com o síndico, procura o síndico. Então, acredito que o relacionamento, isso nunca vai mudar. Não tem o que mude, não tem inteligência artificial, não tem nenhum tipo de inovação que vai mudar o relacionamento, cara a cara com o morador. Verdade. E você, Silvana, qual a tua expectativa? Eu acho que é um caminho sem volta, né? A sindicatura profissional está cada vez mais em expansão. Acho que síndico orgânico é uma tendência que vai acabar com o tempo. Então, tem tudo para crescer cada vez mais. Mas eu entendo que o olho no olho, a comunicação e é o condômino, síndico e administradora, é uma esteira. E, para mim, condomínio é customizado, né? Então, cada condomínio é diferente, o público é diferente, são pessoas diferentes. Então, por isso, o nosso desafio ele é extremamente difícil todos os dias, diariamente. Então, a gente precisa muito de capacitação, de resiliência, de terapia, porque síndico que não tiver uma terapia em dia não vai resistir, porque cada vez as pessoas estão mais exigentes, menos tolerantes, então isso é um desafio diário. A gente precisa muito de uma administradora competente. Eu trabalhei durante anos em administradora e ainda acho que o gerente de contas, ou, enfim, assessor, como cada imobiliária coloca o seu termo, né, em cada gerente, ele ainda tem muitos condomínios que ele cuida, ele não consegue dar uma atenção para o síndico profissional ou para o síndico orgânico, não importa que seja, mas ele não tem esse tempo, independente de tirar boleto ou não, ele não tem. E o que mais no meu trabalho, o que mais me deixa chateada, não sei se os colegas também, é que eu sou atendida bem, mas o meu condômino não é. Então, assim, e o meu cliente é o condômino, depois vem eu, depois vem a administradora. Então, não adianta aquele gestor me atender bem e não atender bem o condômino, porque quem paga, na verdade, o nosso salário é o cliente final, que é o condomínio, né? É o condômino. Então, eu acho que é fundamental as administradoras pensarem no condômino em si, também, além do síndico. E, principalmente, a capacitação, que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo na nossa vida. Não importa a profissão, a gente está sempre se capacitando, mas condomínio é muito dinâmico, muda o tempo todo, né? A gente sabe, a legislação vem, vai, volta, vai, e colocam, e criam isso, criam aquilo, a gente está sempre se adaptando, e a gente tem um nível de cada vez pessoas mais exigentes e que tenha tudo na palma da mão. Então, tudo eles sabem, tudo eles veem, tudo eles têm conhecimento. Diferente da nossa época, eu sou da época que eu era assessora, eu cuidava de 100 condomínios. Hoje, um gerente deve cuidar em torno de 40, 35. Eu cuidava de 100. Sou da época do sistema RAW, imagina, que ninguém, né? E não sou da época do WhatsApp, sou da época do cliente te sentar na tua frente e ficar horas e teu e-mail encher. Mas a gente precisa entender o quê? Que sempre o cliente precisa ter atenção e a gente precisa olhar olho no olho, senão a gente não vai crescer, esse mercado não vai crescer, porque ainda, independente de toda a tecnologia que nós tenhamos, ainda vão ter pessoas que precisam de atenção. Então, para esse mercado que não vai deixar, que vai crescer cada vez mais, ainda, para mim, pessoas é fundamental para que a gente possa fazer um trabalho em excelência.
Sem dúvida, né, gente? A gente vê a tendência de morar em condomínios, é uma tendência em franca expansão, né? Porque agrega muito para a vida das pessoas. A gente vê os problemas de segurança pública, né? Várias coisas que levam as pessoas a morar em condomínios. Mas eu acho que a gente precisa também educar nossos clientes, porque é um mercado muito jovem. Não é educar no sentido pejorativo, de menosprezar, mas as pessoas precisam entender o papel de cada um nesse segmento condominial, né? De novo, assim, achei muito legal o painel com as construtoras e com as administradoras. E a gente precisa entender que eu acho que o grande desafio do síndico, o grande papel do síndico é se portar como um meio de campo, como um centroavante nesse jogo, entendeu? É receber a bola quadrada e entregar a bola redonda para frente. No aspecto, assim, foi levantado aqui nos painéis anteriores, né, a questão do síndico indicado pela construtora, está ali para, na verdade, defender os interesses da construtora, e sempre tem esse conflito, da mesma forma com a administradora. Eu gosto de usar uma analogia, que eu acho que está na hora da gente ensinar as pessoas a jogar mais frescobol e jogar menos tênis. Alguém que já ouviu essa analogia? Conhece? Então, assim, vamos parar para pensar. O que é o jogo de tênis? Qual o objetivo do jogo de tênis? É eu mandar uma bola difícil para o meu adversário. Eu mandar uma bola, eu ganho no erro dele, entendeu? Então, se ele está aqui, eu tenho que jogar a bola lá. É um jogo assim, a minha vitória é a derrota do outro. E é um jogo formal, né? Que se joga em silêncio, as pessoas não interagem muito no jogo. Já o frescobol é um jogo que a gente joga na praia, de forma informal. E o jogo bonito de frescobol é aquele jogo que você joga a bola na mão do seu oponente, do seu adversário. E se ele te devolve a bola redonda, aí tem jogo. Aí é um jogo bonito de se ver, aí é um jogo agradável, né? O jogo flui quando os dois acertam. Então, eu acho que o síndico tem que se posicionar ao lado da construtora, junto com a construtora, jogando frescobol, não jogando tênis. Então, você tem um problema, você, como síndico, identificou um problema, você chama a construtora e conversa para tentar resolver o problema, para que o condômino, no final, receba essa situação com o problema já resolvido, né? Então, eu vou para o Reclame Aqui, ou eu chamo a construtora para uma negociação? Vou judicializar, ou chamo para uma conversa que é melhor para todas as partes? Da mesma forma com a administradora. Às vezes, a gente vê aquela assembleia, fala assim, filho feio não tem pai, né? Quando tem um problema financeiro no condomínio, aí começa um jogo de empurra entre síndico e administradora. Quem é o culpado? Quem que não viu quem? Quem que não fiscalizou o trabalho de quem? Né? E começa aquela caça às bruxas na assembleia. E se a gente jogasse mais frescobol, o condomínio sairia ganhando, né? Teria um resultado melhor. Então, é começar a mostrar para o cliente, não tem essa de eu sou contra a construtora ou eu sou a favor da construtora. Eu acho que a hora que você vai comprar um empreendimento, você vai fazer um investimento imobiliário, você tem uma gama de opções hoje no mercado. Você pode escolher o empreendimento que você quiser, a construtora que você quiser. E a gente vê, por exemplo, quando faz uma analogia com carros, né? Quando a pessoa compra uma marca de um carro, uma marca de luxo, eu comprei um BMW, aí o teu vizinho comprou um Mercedes, você defende o BMW, você fala, o BMW é melhor que o Mercedes, por isso, por aquilo. Aí tem o time da Mercedes, usa boné da Mercedes, usa camiseta da Mercedes. Por que a hora que o cara compra um empreendimento imobiliário, a hora que entrega, ele quer briga com a construtora? Ele podia ter escolhido qualquer outro, não gostava dessa, achava que essa não era boa, não entregava uma coisa legal. Por que daí ele quer briga, ele quer processo, aí ele quer ir para cima? E ele não vê que a hora que ele está fazendo isso, ele está dando com a picareta no fundo do barco. Ele está desvalorizando o patrimônio dele, o que ele comprou. Entendeu? Então, ele tinha que ter uma visão assim, vamos chamar a construtora para conversar, vamos tentar alinhar isso. Afinal de contas, a construtora não quer que o cliente dela tenha uma experiência ruim. Ela não quer que ele não receba o que ele comprou. Entendeu? Então, é importante, eu acho que o síndico tem que fazer esse meio de campo, unindo as pontas, ao invés de separando, entendeu? Né? Porque a hora que você separa, e infelizmente a gente vê que tem algumas pessoas no mercado com esse intuito, né, de, eu vou entrar, porque isso dá fake news, assim, a notícia ruim, ela dá ibope, né? Assim, quer ver uma assembleia para aprovar uma pauta com unanimidade, é processar a construtora. Eu não sei no condomínio de vocês, mas em Curitiba é assim. Tá? Aí parece que o síndico quer fazer isso para se fazer em cima do nome da construtora, entendeu? Quer se fazer em cima do nome da administradora. Ele quer ser o grande Messias que foi lá e encontrou todos os erros contábeis e financeiros da gestão anterior, da administradora anterior, para ele crescer fazendo isso. Sabe, eu acho que a gente não precisa disso. Acho que a gente ganha muito mais quando o mercado ganha,
do que quando o mercado perde. A gente tem que começar a fazer a roda girar num sentido positivo, ao invés de no sentido negativo, né? E eu acho que quem tem essa visão consegue crescer mais no mercado. Eu acho, concordo, e eu acho que cada um tem um papel, né? O condômino tem um papel dele, o síndico tem um papel dele, a administradora tem um papel, o fornecedor tem o seu papel. E eu acho que cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Eu acho que quando isso é muito transparente, acaba que todos eles se unem em prol de um único objetivo, porque o único objetivo é o quê? Que aquele condomínio funcione, que tudo ande. Problemas vão sempre ter, mas cada um tem que entender o seu papel. Que eu acho que isso é muito importante na sindicância, o síndico ser assim, transparente. O que foi ele errou, o que foi administrador, e aí tentar fazer o acerto para que todo mundo ganhe lá na frente, na ponta, né? Então, eu acho que é esse o sentido de todo o nosso trabalho, porque é o ganho lá no final, né? E não ficar disputando entre todo mundo, né? Tem espaço assim, condômino feliz não incomoda, né? É, exatamente. Então, assim, se as pessoas estão satisfeitas com o empreendimento, com o que elas compraram, com o serviço que elas estão recebendo, elas dão um sossego para a gente como síndicos, né? Isso, e pegando o gancho do time, do jogo, né? Eu acho que o mais importante é todos entender que estamos do mesmo lado, somos do mesmo time, não um contra o outro. Às vezes acontecem situações no condomínio e o morador vem para cima de mim com tudo, porque eles vêm com tudo. Ops, para um pouquinho, vamos entender uma coisa? Eu estou do teu lado, querida. A gente não é inimigo, a gente está junto. O que a gente quer? Qual o nosso objetivo? Não é que o condomínio fique bem, que o teu patrimônio seja valorizado. Eu também quero, porque eu quero que tu me indique, querido. Né? A gente não é inimigo. E hoje acontece isso também entre administradora, síndico e consultora. Parece que todos são inimigos, mas não. Né? Eu, inclusive, quando eu entrei no meu primeiro condomínio, eu tinha um pouco essa visão. Porque eu achava que a construtora não me apoiava, não me ajudava e não apoiava os moradores. Aí depois a gente foi conversando, foi se alinhando, foi se entendendo, e hoje para mim, tem uma construtora que eu tenho como parceira na questão do atendimento. Eles atendem os moradores, eles atendem os chamados que eu faço. E tudo porque entendemos que a gente está do mesmo lado, né? Que se o condomínio que eles vendem, né, está bem cuidado, aqueles moradores vão indicar para outras pessoas que pretendem comprar novos apartamentos, né, e automaticamente vai me indicar para cuidar daquele condomínio. Perfeito, é isso aí. Eu faço muita implantação e os moradores, quando a gente é indicado pela construtora, eles acham que a gente realmente está defendendo a construtora. Uma ocasião, numa implantação que eu fiz, uma moradora chegou para mim e disse assim: tu é amiga da construtora. Não, eu não sou amiga da construtora, mas eu tenho que ter um bom relacionamento, que é a maneira que eu tenho de conseguir arrancar o que eu preciso que eles façam. Não é brigando e batendo que eles vão fazer. Né? Então, sempre procurar manter uma boa relação para beneficiar o morador, né? Porque é assim que a gente vai jogar o jogo. Eu acho que assim, a gente não tem que ter medo de trabalhar com pessoas que a gente conhece, que a gente confia. Né? Então, assim, é óbvio que você vai preferir trabalhar com uma construtora que você já teve uma boa experiência. Isso é a vida, gente. Claro que você vai querer comprar um produto que ou você conhece, que você confia, que alguém te deu uma boa indicação, uma boa recomendação. Então, a gente tem que parar também de ter vergonha disso. Ah, você não é parceiro? Eu entendo a questão, o termo parceria, quando quer dizer que você está se beneficiando de alguma forma daquela relação, ok, né? Mas é óbvio que eu prefiro trabalhar com construtoras que eu já conheço, que eu sei que tem um trabalho idôneo. É óbvio que a construtora vai, do mesmo jeito que ela procurou um excelente arquiteto para desenhar a fachada, que ela procurou o melhor engenheiro estrutural para fazer o projeto, que ela procurou a melhor imobiliária para poder fazer as vendas daquele empreendimento, ela também vai procurar um síndico, porque ela quer garantir que o cliente dela receba o produto que ela concebeu. E a experiência que o cliente dela vai ter com o produto é na gestão do síndico. Se o síndico não fizer uma gestão adequada, tudo que ela investiu, anos de concepção de projeto, pode cair por terra. Então, isso não é errado. Sabe, a gente tem que desmistificar um pouquinho. Infelizmente, a gente vive num país muito corrupto, a gente liga a televisão, a gente vê pessoas se vendendo o tempo todo, infelizmente, e a gente já parte desse preconceito de que essa é uma relação que tem algum benefício, alguém está ganhando alguma coisa por trás disso, enquanto devia ser visto com naturalidade. É natural, é desejável que a construtora, a incorporadora, busque o melhor gestor para aquele empreendimento. Como ela buscou o melhor arquiteto, como ela buscou o melhor engenheiro, como ela buscou tudo de melhor, mais adequado ao perfil do empreendimento, mais adequado ao perfil do cliente.
Então, eu acho que a hora que a gente deixa tudo muito transparente nesse aspecto e fala para as pessoas assim, descartem os preconceitos, comecem a olhar para isso como algo positivo. Que bom que a incorporadora foi buscar um síndico, foi buscar uma administradora, que ela já teve experiências positivas com essa pessoa. Isso é o esperado. Por isso eu estou investindo muitos R$1.000 nesse empreendimento, porque eu estou comprando dessa incorporadora esse know-how. Eu espero que ela tenha esse know-how. Entendeu? É isso, por isso que eu estou investindo dinheiro, não um cacho de banana. Né? Eu estou falando de muitos R$1.000, muitos milhões de reais, muitas vezes investido no empreendimento. Então, é importante a gente começar, isso que eu digo que é educar o mercado. É quebrar esses paradigmas e fazer as pessoas pensarem, não é lógico a construtora buscar oferecer o que ela tem de melhor na hora da entrega do empreendimento? Né? É automático, né, na verdade. Eu faço também condomínios de implantação, eu tenho alguns, e acaba que são construtoras menores que me procuram, porque o meu perfil de condomínios, meu nicho, são condomínios de menos unidades, né, são menores, até 100 e poucas unidades, e até tem um de 300, mas é o meu limite, né? Eu prefiro ainda condomínios menores, mas eu tenho construtoras que acabam que eu já trabalhei para eles, já fiquei síndica, estou síndica, e aí eles fazem outro empreendimento, acabam me indicando. É natural isso, assim como a gente também busca fornecedores que a gente confia, que a gente já trabalha, que são bons, né, que prestam um bom atendimento. E a palavra parceria, a gente tem até medo de falar, né? Porque tu fala parceria, dá parece conotação, pejorativo sempre, exatamente. Né? Mas, na verdade, são parceiros de negócios. São parceiros que tu trabalha, que se são bons, confiáveis, tu segue trabalhando. Não que tu não vá oportunizar outros fornecedores ou as próprias administradoras oportunizar outros síndicos profissionais de entrarem nas carteiras, né, Guarida, Aliança, que a gente vai lá e leva o currículo. Por exemplo, eu não tenho nenhum na Guarida ainda, nem na Aliança. Tem várias outras. Não é que a administradora não vai te oportunizar, por exemplo, e o fornecedor, para tu entrar na carteira deles lá para ser chamado para apresentar uma proposta. Ela também vai fazer isso. Mas, normalmente, ela acaba chamando aqueles que ela já conhece, que já têm o perfil, já trabalham, são parceiros dela. E isso é muito natural. Até na casa da gente, quando a gente vai fazer uma obra, a gente chama quem? Aquele obreiro que, normalmente, já fez para nós um serviço. Isso é automático, mas aí tem muito isso da questão, porque a corrupção existe, está aí, né? Então, acaba que a gente... E, infelizmente, na nossa profissão de síndicos profissionais e que sejam orgânicos, tem muito isso também, né? Então, não existe essa transparência e existe corrupção também. Então, existindo isso, acaba que, quando tu vai falar um parceiro, a construtora é tua parceira, é uma parceira de negócios, mas isso não quer dizer que tu ganhe alguma coisa com isso. Exatamente. Mas é bem complicado mesmo, é um mercado difícil. Uma forma que a gente... Perdão. Quando a gente fala em parceria, é exatamente isso, né? Parceiros de negócios, né? Se aquele time está andando bem no condomínio, para que tu vai mexer? Para que tu vai trocar uma empresa de facility se ela está cuidando bem do condomínio? Para que tu vai trocar uma administradora se ela está atendendo bem os teus clientes, né? Não tão, porque eu tenho casos que qualquer tipo de assunto, a administradora lá, a assessora já joga a bola para mim. Obviamente que eu vou responder, porque eu acho muito feio quando ficam jogando para o outro e o morador ali, o condômino, sendo feito de palhaço, né? Vamos ser sinceros. Então, a gente já resolve, já mata. Eu tenho um time grande atrás de back-office para atender essas situações, né? E hoje, as administradoras, que eu ouvi ali o pessoal falando, né, no início, as administradoras, fica a dica para vocês, tá? Eu, na Sindiexpo agora, eu conversei com o pessoal de uma administradora e falei de um evento que eles tinham feito, que eu achei muito legal. Eu achei muito legal. E aí eles comentaram, mas esse evento é feito todo mês. Eu disse, eu só fui convidada uma vez. É que a gente tem os síndicos ouro, prata e bronze. Não sei se você já ouviu isso, Rita. Eu disse, então eu sou a latinha, porque só me convidaram uma vez. Então, assim, eu percebo isso, né? Depende de quantos síndicos aquela administradora tem. Quantos condomínios aquele síndico tem com aquela administradora, a administradora vai dar mais atenção para eles. Então, outras administradoras deu atenção para nós, né? Eu tenho hoje administradoras que eu tenho mais condomínio, trabalho com as 3 que se apresentou aqui,
Mas eu vejo que tem essa diferença. Se tu tem mais condomínio comigo, eu vou te dar mais atenção. Faz que nem o Lucas, né? Vem, tá, panetone, chocolate, a gente aceita, a gente gosta, né? Dá uma atenção para a gente também, que não tem tantos condomínios assim como outros síndicos, e para os nossos moradores, principalmente, né? Inclusive, as administradoras não deveriam ter concentração, né? Aquele síndico que tem 15, né? O importante é pulverizar o mercado. Uma dica aí. Então, eu acho que... Quer falar alguma coisa, Rita? Eu acho o seguinte, a gente está falando muito aqui de implantação. Claro que é um momento fundamental, né? Acho que principalmente para as construtoras, porque a transição é quando está nascendo o condomínio, é fundamental. Mas a gente tem que lembrar que condomínio tem eleição todo ano, no máximo a cada 2 anos, quando a convenção assim o permite, né? E a Adriana levantou uma coisa importante, que é assim, quando você não está satisfeito com uma empresa, que você busca a troca dela, né? Então, uma das alternativas que a gente tem encontrado para o momento de implantação, e aí eu vou falar de uma dor do síndico depois também, é o seguinte, a gente leva para a Assembleia de Instalação, eu mesma proponho isso para as construtoras e para as incorporadoras, que apresentem um síndico que ele entende que é o melhor para aquele empreendimento, ele conhece o empreendimento dessa forma, mas que esse síndico deixe um canal muito aberto para os condôminos, tá? Então, assim, olha, gente, apesar do Código Civil estabelecer um rito para uma destituição de síndico, porque não é um contrato, né? O síndico é eleito, apesar de ter esse rito, a gente abdica disso nesse momento de instalação. Então, pode colocar na ata que, a qualquer momento, se os condôminos não estiverem satisfeitos com o trabalho desse síndico, basta que ele formalize a solicitação, eu faço isso através do conselho, digo, se todo o conselho formalizar, né, que não seja um rompante de uma pessoa só, às vezes com particular interesse, né? Mas se for um consenso entre os conselheiros eleitos, que nos solicite, a gente convoca a Assembleia, presta contas e põe o cargo à disposição, sem aquele abaixo-assinado de 1/4 de assinaturas. Então, é uma forma do condômino assim, experimente no momento da implantação o serviço de um profissional que veio, sim, indicado pela construtora. Se você entender que ele não está representando os teus interesses, porque o síndico é o representante dos condôminos, né? Por mais que você tenha conhecimento e tenha parceria no bom aspecto da palavra com uma construtora ou com uma administradora, ele é o representante dos condôminos. Então, se os condôminos entenderem que ele não está representando adequadamente esses interesses, que ele tenha facilidade para fazer essa substituição, que não tenha que cair em abaixo-assinado, em um problema político e desgaste para o condomínio para isso, né? E aí tem sido uma fórmula muito bem aceita. E aí, entrando na questão que você falou da substituição dos fornecedores, porque a gente está falando da implantação, mas tem que lembrar que o síndico é o único contrato, né, que não é um contrato, que não se renova automaticamente por iguais períodos. Porque é que uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, a gente tem que pôr um bilhetezinho no elevador, marcando data e hora, para decidir se esse contrato vai ser renovado ou não. E maioria simples de quem estiver presente, não é a maioria do condomínio, é a maioria simples de quem estiver naquela reunião, delibera e decide sobre isso. Então, assim, qualquer outro serviço que o condomínio tem, seja manutenção de jardim, administrador, elevador, o que for, para você romper o contrato, normalmente tem que ter tido uma falha no serviço. Eu estou insatisfeito a ponto de pegar o contrato, avaliar, entender como que eu tenho que romper, aviso prévio, cumpro o aviso prévio, às vezes tem multa para pagar, e aí se substitui. Então, de fato, para aquela empresa sair do condomínio, para deixar de atender, normalmente aconteceu uma falha grave, né? Com o síndico, não. Porque as assembleias mais vazias, normalmente é quando o condomínio está tudo bem. Quando falta dinheiro, a galera vem, né? Mas, se está tudo tranquilo, vem pouca gente. E temos que lembrar que o trabalho do síndico, normalmente, é dizer não. É impor limites para pessoas que talvez nunca tenham recebido limites dentro de casa. Né? Daí o cara tem 35 anos, a mãe nunca disse não, nunca deixou professora nenhuma dizer, e, de repente, o síndico tem que dizer que a festa dele tem hora para acabar, que ele não pode fazer o barulho que ele quer, que ele não pode andar com o cachorro dele por onde ele quer andar. Né? E ele fala, como assim? Como assim? Aí ele jura aquele síndico de morte, né? E fala assim, eu só sossego a hora que esse cara estiver fora do condomínio. E aí começa uma perseguição, começa stalking, a gente vive muito isso. Né? Então, e aí você faz numa assembleia, num condomínio de 50 apartamentos, tem 5 pessoas na assembleia, e um cara tem 6 procurações, porque você multou o filho dele, acabou, né? Acabou para o síndico. Pode ser o melhor do mundo, pode mostrar a prestação de contas do que for, começou fora. Né?
Então, tem esse aspecto, né, que a gente precisa trabalhar como síndico ao longo de toda a gestão para construir essa reeleição. Então, não é só a implantação. A implantação é uma excelente porta de entrada para você demonstrar seus serviços, mas muito mais difícil é se manter naquele condomínio. É um desafio diário, né? Não tem como. Todo dia, isso aí. A reeleição já começa na tua eleição, né? Tu vai saber se tu vai ser reeleito quando tu já é eleito na primeira vez. E tu tem que trabalhar. E, realmente, o condômino que não gosta de ti, que faz um movimento para te tirar, para destituir, é aquele que tu notificou, que tu multou, que fez alguma coisa errada, né? Isso aí a gente vê todos os dias. Ontem, inclusive, eu estava numa festa junina de um condomínio e tem uma condômina que faz perseguição direto. E eu falei para um grupo de moradores que eu não iria me recandidatar ano que vem. Já começaram a se mobilizar, dizendo que não, que eu tenho que me candidatar de novo. Então, assim, é aquela minoria barulhenta que faz, às vezes não, quase sempre, tu te desgastar. Daí tu tem que estar com a terapia em dia, né? Porque se tu não está com a terapia em dia, tu enlouquece, porque eles acabam te enlouquecendo. Então, tem que já começar na tua eleição, trabalhar a tua reeleição. Né? O pessoal também antes levantou a questão do Reclame Aqui. Cara, se tem uma coisa que eu tenho pavor, é desse Reclame Aqui, porque a gente, como síndico, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já fui explicitamente chantageada. Assim, ó, ou você tira minha multa, ou eu vou abrir reclamações no Reclame Aqui contra você. Assim, por escrito, sabe? E aí eu não cedi, e aí eu recebi 3, 4 reclamações no Reclame Aqui. Então, assim, uma forma que eu uso de responder, por exemplo, essa é uma opção, como eu odeio, eu não respondo ali, porque ali eu não posso dizer que o cara está inadimplente, ali eu não posso dizer que ele foi multado, ali eu não posso dizer que ele me chantageou, senão ainda vou tomar um processo nas costas, né? Então, eu, particularmente, não respondo. A minha empresa deve ter umas 20 reclamações no Reclame Aqui, algumas citando o meu nome, inclusive, se abrir lá, você vai ver. E eu, quando envio proposta, ou sei que o condomínio tem esse perfil, eu já até aviso, falo, olha, se você entrar no Reclame Aqui, você vai ver. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu aprendi a me orgulhar das reclamações do Reclame Aqui. Sabe por quê? 15 anos de atuação. Hoje a gente atende mais de 100 condomínios, mas devemos ter passado por sei lá quantos. E eu ter 20 reclamações no Reclame Aqui é muito pouco, né? É muito pouco. E eu falo isso para as pessoas, eu falo em assembleia quando me perguntam, sabe? Ah, porque eu estou vendo aqui o Reclame Aqui. Eu falo, gente, esse síndico não é fácil. Por fazer o meu trabalho de forma isenta, ainda mais a gente que atende condomínios de alto padrão, entendeu? Eu ter apenas 20 reclamações no Reclame Aqui, em 15 anos fazendo isso, claro que o outro síndico que está, o síndico morador, às vezes um síndico que tem menos condomínio, vai ter menos reclamação do que eu. Mas, né, eu não chego a falar assim que me orgulho, é uma força de expressão que eu estou usando com vocês, me irrita profundamente quando chega a reclamação. Mas eu olho aquilo e eu tenho ata de eleição, tenho atas de assembleia para provar o que são aquelas reclamações. Entendeu? Eu sei de onde veio tudo aquilo. Então, é algo que eu ainda acho injusto, principalmente contra o síndico, porque não é uma relação de consumo, é um cargo eletivo. Então, pense se a gente pudesse abrir Reclame Aqui contra os políticos. E aí você fosse avaliar o seu político pelo número de reclamações. Entendeu? Quer dizer, é muito injusto para o síndico ser avaliado a partir do Reclame Aqui. Eu acho que para qualquer empresa, como foi colocado, né, você tem a sua avaliação a partir de um site de reclamações, mas para o síndico ainda mais, porque não é uma relação de consumo, e muitas vezes ele vai receber aquela reclamação exatamente por estar fazendo um trabalho de forma idônea. Né? E aí, vocês enfrentam esses questionamentos em assembleias? Sim. Eu até não tenho reclamação no Reclame Aqui, graças a Deus, por enquanto, até agora, né? Então, não divulga, porque se a gente fala isso, se você começa em assembleia e fala assim, eu não tenho reclamação, aí já tem que ser da mãe que vai fazer. Mas sempre tem, como eu trabalho com muito condomínio grande e condomínio popular, sempre tem o amigo que mora no outro condomínio, que eu já fui síndica. Então, mas no condomínio tal aconteceu tal coisa. Só que toda a história tem 2 lados. Então, tu tem que explicar, tu tem que, né, provar que aquilo ali não aconteceu ou de que maneira aconteceu. Né? Então, a gente sempre enfrenta alguma crítica ou algum questionamento em assembleia e tem que dar explicação, com certeza. Eu também já ocorreu de, numa disputa de eleição de síndicos,
uma moradora falar que a moradora lá do outro condomínio disse que não sei o quê, que a mãe dela não conseguiu entrar porque não sei o quê, não sei o quê. E aí o pessoal ficou meio assim, né? Não fui eleita naquela oportunidade, mas fui atrás da informação para ver o que tinha acontecido. Né? E a pessoa ela não tinha cadastro, chegou lá, queria entrar, ela não tinha sido autorizada e me ligaram pedindo para ela entrar. Eu disse, não, eu não te conheço, eu não sei quem tu és. Tu está dizendo que é a mãe da pessoa, mas eu não sei. Né? Então, é extremamente desgastante e ingrato, porque é um condomínio que eu já fui reeleita 3 vezes. Aí, por causa de uma situação, né, tu acaba sendo diminuído naquela assembleia por causa de uma situação que uma pessoa levantou. Né? Eu também vi em outras assembleias, no qual eu participei também, que uma moradora falou de um síndico que estava se apresentando, porque tu foi grosso com não sei quem. Ele disse, com quem? Com a minha amiga. Eu disse, como assim? Tu pode provar? Eu tenho print. Ai, meu Deus, trazer print para a Assembleia. Não tem cabimento, mas assim, eu fiquei com vergonha por ele, porque ele estava fazendo uma boa apresentação, né? E apesar, às vezes, da gente estar disputando assembleias em condomínios, a gente não é inimigo. Né? Eu e a Rita, a gente cansa de conversar do lado de fora, e cada uma vai lá e se apresenta, e está tudo certo, boa sorte. Né? A gente não é inimigo, mas a gente acaba passando por esse tipo de situação. Eu acho que eu não tenho nenhuma reclamação, não reclamei aqui. Não sei, mas acho que não. Mas é que é uma profissão, é um desafio diário, né? Porque, primeiro, que a gente lida com pessoas diferentes classes sociais, e por aí vai. E é difícil, é cansativo. Às vezes, a gente tem vontade de desistir, né? Mas a gente precisa buscar uma resiliência. Eu escolhi essa profissão, eu trabalhei durante anos em administradora, fui gestora, e daí resolvi seguir meu caminho de síndica profissional. Tenho uma empresa, hoje, graças a Deus, eu coloquei a minha filha para trabalhar comigo, porque eu quero alguém que siga esse legado. É uma profissão que ela te dá uma rentabilidade bastante significativa, e para quem gosta de pessoas e gosta de lidar com pessoas, tem tudo para dar certo. Quem não gosta de pessoas e não gosta de comunicação, nem fica. Nem vai para esse lado, nem tenta fazer curso, não coloca dinheiro fora, porque não vai dar certo. Porque todos os dias tu tem que acordar, tu tem que orar mesmo, pedir a Deus para que aquele dia seja bom, para que nada aconteça nos teus condomínios que tu cuida e que as pessoas te respeitem. Isso é bem difícil. Eu passei por uma situação esse ano bastante atípica, que todo mundo sabe, a gente teve enchente aqui no Sul, né? E um dos condomínios do qual eu administro é um condomínio de 279 unidades e tinha 107 apartamentos retomados pela Caixa. E do dia para a noite eu recebi uma mensagem de 97 famílias que iriam residir nesse condomínio e que nunca haviam morado em condomínio, e que famílias de classe social baixa e que chegaram num condomínio clube, que nunca tinham visto uma piscina na vida, quiçá uma sala de jogos, pessoas com total desconhecimento, despreparo, com uma falta de orientação do governo, né, que simplesmente disponibilizou os imóveis, não falou quanto que era condomínio, quanto que não era. E daí, então, do nada, eu tive que me adaptar a lidar com esse tipo de público que eu nunca tinha lidado. Por exemplo, ameaças, BOs, coisa que eu nunca passei na minha vida, eu tive que passar. Então, eu busquei, assim, ao mesmo tempo eu pensei, vou desistir desse condomínio, mas aí aquelas pessoas que confiaram em mim e que me elegeram, eu simplesmente ia virar as costas, não fiquei, aguentei, né, como se diz. E hoje está mais calmo, podem ficar tranquilos, né? Não aconteceu nada de grave, mas é um desafio diário lidar com pessoas que não sabem conviver na sociedade que está dentro de um condomínio. Então, assim, é uma profissão complexa, né? A gente tem que ter seguro de vida, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, amanhã.
E, além do seguro, né, da empresa, a gente tem que ter, eu acho muito importante que o síndico tenha um seguro, a sua empresa tenha um seguro, né, porque ele é totalmente responsável por tudo, né, tudo, tudo, tudo. Lá no Código Civil, a gente vê lá os deveres, sei lá quantos deveres, e direitos, 2 linhas. O resto são tudo deveres. Então, assim, é complicado mesmo, mas, para quem gosta desse desafio de pessoas e quem gosta também de lidar com críticas, né? Porque não é que tu goste de lidar, ninguém gosta de lidar com críticas, mas tu precisa saber lidar. E eu, por exemplo, quando eu sou criticada, eu sempre procuro entender se aquela pessoa, porque sempre ela tem razão em alguma coisa. Se ela me criticou, ela tem razão em algum momento por estar me criticando. Daí eu faço uma autoavaliação para ver o que eu posso melhorar, porque a gente pode melhorar sempre, o tempo todo. É isso aí, gente. Bom, vamos abrir para perguntas agora. Queremos saber de vocês quais suas dúvidas, o que a gente pode ajudar aqui e chegarmos juntos a uma conclusão melhor do nosso mercado. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Parabéns pela eloquência de vocês, excelente experiência. Meu nome é Vinícius, né, me apresentando, da Camargo e Pons Síndicos. Minha esposa é minha sócia na vida profissional e pessoal, então tem que dar certo, né? Tá dando certo. Mas minha pergunta para você é a seguinte: no nosso dia a dia, a gente lida muito com condôminos, enfim, a terapia tem que estar em dia, realmente, né? Sempre. Mas eu vejo que a minha esposa, a gente trabalha junto full time, assim. Então, ela atende um morador, ele tem um comportamento com ela diferente. Quando eu atendo, é um doce. Então, a gente lida com isso todos os dias. E isso afeta ela. Eu vejo que isso acontece, afeta. Né? Já aconteceu situações, inclusive... Pelo gênero, isso quer dizer. Então, queria saber o que vocês passam por isso. Você 3 mulheres que já têm sucesso na profissão, já têm uma postura, já tem todo um know-how por trás disso. Como é que vocês lidam com isso? Porque a minha esposa ela é nova no mercado, eu já estou há 12 anos no mercado, e ela está há 3, né? Inserida comigo nesse sistema, nesse ecossistema total, e ela lida com isso todos os dias. Não, isso é normal, tem gente louca o tempo inteiro em todo lugar, a gente tem que saber lidar com isso, e a gente tem mecanismo dentro da nossa empresa hoje que a gente consegue persuadir isso, que a gente tem um produto nosso dentro da empresa, que é a gestão cultural, que a gente traz as pessoas para proteger o síndico, e tem dado certo. Às vezes as pessoas compram briga por nós, a gente nem sabe por quê. E isso é uma gestão nossa dentro da empresa, assim, tem dado muito certo. Então, eu queria saber um pouco de vocês, qual a experiência, como vocês lidam com isso. Acho que tem muitos profissionais aqui, mulheres, homens também, que passam por isso. E a gente, como eu e minha esposa, então isso todos os dias acontece. Eu também, como vocês, eu também trabalho com eu digo que o meu estagiário, meu marido, porque eu entendo, né, que nessa função que nós exercemos, nessa profissão, se a gente não trabalhar com o esposo ou com a esposa, a gente vai ser solteiro, porque é difícil a outra pessoa entender da nossa rotina, acordar às 4 da manhã para ver uma caixa d'água, para ir ver um portão. Então, a gente também trabalha juntos. Então, respondendo a tua pergunta, hoje, quem faz a parte operacional é o Everton, e eu faço mais o atendimento aos moradores e parte de estratégia, relacionamento. E também tem uma pessoa que responde os moradores. Eu não respondo mais o WhatsApp. Faz 1 mês que eu não respondo mais. Eu só respondo conselho e prestador de serviço. Só que tem muito condomínio que gosta de falar com o Everton e não fala comigo. E, apesar de eu ser a responsável, tá o meu nome lá, as tiazinhas, que nem eu digo, falam com ele. Eu nem fico sabendo o assunto, mas elas tratam tudo com ele. Como tu falou do pessoal que nos defende, começa a dar os rolos nos grupos dos condomínios, elas passam tudo para ele. Eu não fico nem sabendo. Eu pergunto, o que está acontecendo? E ele já resolveu tudo. Então, a gente se divide dessa forma. E também tem aqueles condomínios que são machistas, né, que existem muito preconceito. Eu já passei por uma situação num condomínio que eu concorri à síndica por 3 vezes e eu perdi porque eu sou mulher. E é um condomínio de 830 unidades. Eu passei por todo o processo seletivo de entrega de documentos, negativas, e eu perdi as 3 vezes por ser mulher. E isso depois confirmado pelo próprio conselho, né? Então, condomínio é machista e até hoje só assumiu o homem. Então, daí esses condomínios, o Everton vai na frente e ele atende.
Bom, eu tenho uma história legal. Assim, eu comecei na sindicatura pelo meu marido, né? Ele se tornou síndico primeiro. E quando a gente viu uma oportunidade de negócios com isso, de abrir uma empresa mesmo de síndico profissional, quando começou a crescer e meus filhos eram pequenos, e aí eu comecei a ajudar o meu esposo, então eu ia ao dia nos condomínios, porque eles estavam na escola, e à noite ele ia nas assembleias. E eu brinco que assim, eu chegava no condomínio e quem eu era na fila do pão? Porque já era difícil, há 15, 20 anos atrás, explicar que o síndico não morava ali. Aí parecia assim, ele não dá conta do que ele faz, aí vem a mulher dele aqui. Entendeu? Eu não tinha autoridade. Mas a gente fez desse limão a limonada, sabe? A partir disso veio a ideia. Então, vamos abrir uma empresa, então vamos eleger a PJ, porque daí, quando eu estou no condomínio, eu sou a síndica tanto quanto ele. E a gente é muito complementar, eu e meu esposo, a gente fez 25 anos de casado, mas a gente está há 34 anos juntos já, somando namoro, noivado e casamento. E a gente é muito complementar. E eu via que tinham condôminos que se davam melhor com ele e outros que se davam melhor comigo. Claro que existe machismo, gente, isso faz parte do Brasil. Mas eu acho que, às vezes, também assim, a diferença de personalidade, afinidade. Né? A pessoa, às vezes, tem uma afinidade mais com uma pessoa do que mais com outra. Faz parte disso. E a gente começou a usar isso a nosso favor. Então, às vezes, a gente estava no condomínio, tinha um conselho que era mais o estilo do Rafael, ele atendia. Aí ele se indispôs com alguém naquele condomínio, eu começava a ir lá atender. Porque quando o pessoal pegava ódio dele, pegava ranço dele, aí eu ia lá atender. A mesma coisa, o contrário, entendeu? Então, acho que a gente tem que fazer um limão dessa limonada. E eu tenho um caso muito legal, que estava tendo uma festa que tinha extrapolado todos os limites, era uma festa de uma academia de jiu-jitsu, era festa de lutadores de jiu-jitsu. E era madrugada, o Rafael disse, eu tenho que ir lá encerrar essa festa. Eu falei para ele, não, quem vai sou eu. Porque eles vão enfrentar uma mulher de 1,5 m? Eles não vão, mas se você for, você pode apanhar. Mas eu cheguei lá, eu lembro que assim, eu falava com os caras assim, né? Eu dizia, essa festa tem que acabar, está passando de todos os limites. E assim, era tão engraçado, porque é isso. Então, eu usei o fato de ser mulher, eu usei o fato de ser pequena a meu favor também. Entendeu? Nesse aspecto, para não entrar num combate. E eu falei para ele, mas é de madrugada, você vai lá. Eu falei, a gente fica muito mais seguro se eu for do que se você for. Né? Que se eu for, não sei como você volta. Eu acho difícil eles me baterem nessa festa. Então, e fui lá, consegui, encerrei a festa e foi tudo tranquilo. Então, é tentar usar isso a nosso favor. Existe o preconceito? Existe, gente. Mas a gente tem que tentar mostrar que a pessoa está acima do gênero. Entendeu? Assim, é com o teu trabalho, o teu profissionalismo. Acho que você vai, com o tempo, ganhando experiência. Pelo que eu ouvi, ele já tem mais anos de experiência do que você. Vai aprendendo e vai usando isso ao favor de vocês. Tá bom? Como a Rita que colocou que, às vezes, o esposo dela vai, porque isso favorece. Eu uso a mesma estratégia, né? Por ser mulher, e às vezes o que acontece é que o condomínio ele tenta oprimir, às vezes até os próprios prestadores de serviço, né? Masculino, né? Os homens eles ficam um pouco resistentes. Que eu também tenho um pouquinho mais de 1,5 m. O que essa baixinha está pensando, né? Teve um caso também que tinha um morador fumando na janela e jogando a cinza para baixo. Eu passei ali e falei para ele, por gentileza, né? Não pode, por isso, por aquilo. Aí ele desceu para ir atrás de mim, eu já tinha saído, daí ele brigou com o porteiro. O porteiro levou, né, acabou brigando com ele lá, mas ele queria falar comigo. Provavelmente ele não ia brigar comigo ou alguma coisa assim, porque eu ia dizer, tu tem certeza que tu vai querer comprar essa briga? Porque eu posso, né, tenho os meios legais hoje para a gente evitar isso, daí tu não vai gostar, não vai ficar bom para ti. Vai fazer 1 ano que o meu marido entrou para a empresa, para encarar esse desafio, porque eu já não estava mais conseguindo administrar a empresa sozinha, né? A gente começou a vir muitas propostas, pedirem muitas propostas, né? Eu também usava o meu nome, né, Adriana Maurício, porque no início não era a pretensão assim de ter tantos condomínios, né? Eu cuidava do condomínio que eu morava, apesar de já trabalhar há anos com condomínios, e veio condôminos de outro condomínio semelhante, só com o dobro de apartamentos, e falou, não, a gente quer um condomínio igual esse aqui. Bom, eu já tinha empresa, porque eu atendia síndico profissional como gestora, né, dava o apoio, e fui lá e encarei. Né, e hoje a gente tem aí em torno de 12 condomínios, só que uma maioria de 600 apartamentos. Né, o menor hoje tem 300, 280. Né. Então, a gente sentiu, que como a empresa está se estruturando, que entrasse mais um síndico, né, e hoje eu tenho o Maicon, que me apoia. E quando eu sinto a necessidade, essa assembleia vai ser um pouco assim, porque vai ter o pessoal lá, e o pessoal também acha que tem que ser homens, que tem que estar atrás, e não mulher, ele vem junto comigo e ele me dá esse apoio. Né, e está funcionando super bem.
Aconteceu comigo, o que deve ter acontecido com vocês, aconteceu comigo com a Eduarda, foi uma condômina, estava conversando e tudo, e ela disse, eu não estou falando contigo, Eduarda, tu não é a síndica. Então, acontece isso, exatamente, é o que deve acontecer com vocês, né? Daí, automaticamente, eu vou no WhatsApp e explico, olha, ela me ajuda, né, faz essa parte, então ela só está te informando. Mas acontece muito isso. O que a gente tem que fazer, né? Nunca responder na hora, respira, digita, deleta, apaga, pensa, depois vai lá e responde com clareza, enfim. Porque se a gente for digitar rápido, for escrever rápido, nós vamos nos arrepender, porque é do calor do momento, né? Eu gostei do que ela falou ali para a Eduarda, não gostei. Ela deveria ter tratado a Eduarda como uma profissional que ela é. Mas não é assim. Ao longo dos anos, a gente vai aprendendo que isso não é sobre nós, é sobre o outro. Sobre o momento que aquele outro está passando. Então, eu sempre procuro entender quando alguém é agressivo ou desrespeitoso conosco, principalmente que nós somos uma equipe de mulheres, nós não temos um homem para, né, mudar isso. A gente sempre procura se colocar no lugar daquela pessoa e entender por que ela está falando daquela forma, naquele momento. Claro, né, gente, que é óbvio que tem gente que é escrota mesmo, né? Que não é legal mesmo, que não é do bem. Mas a grande maioria, ela não está bem naquele momento, por isso que ela acaba falando dessa forma conosco, assim como com a administradora, com a gerente de contas, enfim. Isso é muito sobre pessoas, né? Então, é complicado mesmo lidar com o ser humano, é difícil cada dia. Bom, gente, cortaram o nosso tempo, porque mulher não para de falar. Se deixar a gente aqui, ninguém almoça. A gente fica só contando causo de condomínio, né? Mas vamos estar novamente aqui no período da tarde, junto com vocês, compartilhando mais coisas. E fico super feliz de ver um grupo de síndicos e trazendo junto administradoras e construtoras para a gente deixar o mercado condominial cada vez melhor, tá bom? Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada pela paciência nos ouvindo até agora.